E vamos para mais um relato de desbloqueio. Eu sou Lene Vilela, sou psicoterapeuta e faço o mapa dos arquétipos da jornada pessoal. Depois que a pessoa faz o mapa comigo, ela pode entrar numa sessão de desbloqueio. Eu vou contar o caso aqui da Marcília. Ela, uma jovem mulher, né, me procurou porque não aguentava mais as cobranças do namorado e ela diz: ele me machucou muito com as falas dele, deixando-me para baixo e eu fico para explodir. Me sinto desvalidada, deprimida, tomando antidepressivo há 5 meses, se sentindo um lixo. Falta de sentido, falta de vontade de viver. E aí, na sessão de desbloqueio, ela encontrou algumas cenas. Uma delas, onde ela estava com... ela falou o seguinte, que o nome da cena que ela encontrou, primeiro foi uma constatação negativa na infância, onde a mãe dizia para ela que o pai não participava da vida. E quando ela menstruou, ela já sabia, porque a mãe disse que ela iria sofrer na mão dos homens quando acontecesse isso. Então ela cresceu acreditando que ser mulher é ruim e tinha medo de enfrentar e não acreditava no próprio corpo. A mãe trabalhava muito fora, né? E cobrando sempre a perfeição para ela. Ela se sentia sozinha em casa. Depois de trabalharmos na sessão, ela se sentiu energizada, com desejo de expressar amor aqui na Terra, arrumar um companheiro, um novo companheiro, né? Porque ela estava decidida a se separar desse moço que realmente era um relacionamento abusivo, né? Coisas do passado, memórias do passado. E aí ela se separou desse moço, né, e ficou sozinha por um tempo, ela voltou na sessão, e ela me procurou dessa vez porque estava se sentindo fadigada, né, falta de energia com o corpo que só queria ficar deitado, não queria fazer nada, estava triste, desesperançosa. Sozinha também, né, já estava um tempo que ela estava sozinha. E aí na sessão encontrou uma cena. E ela disse, tem areia. Sentiu muita vontade de chorar na hora que nós entramos nessa cena. Ela estava presa. Castigo, ela disse, foram os faraós. Olha só, da época do Egito. Muita agonia ela sentia, a mulher, né? Que ela acessou lá. Ela consegue abrir a tampa onde essa mulher estava. E aí ela viu uma mulher sofrendo muito. Era um povo primitivo na floresta, e aí nasceu um filho e ela estava morta, ou seja, ela acessou essa mulher, essa vida que estava morta dentro desse lugar fechado. Ela abriu uma tampa, né? Essa mulher estava lá, morreu agoniada, né? Olha, quando ela chegou na sessão, ela disse o seguinte, sentindo fadiga, falta de energia, o corpo só querendo ficar deitado. Então, quando a pessoa faz a passagem lá de um certo determinado jeito, e aí vem para essa vida aqui, toda a memória ainda fica. É como se, tipo, a mesma coisa, a pessoa que quer suicidar aqui, depois que ela ficar lá, nossa, vai ser um sofrimento absurdo, né? Se a pessoa que pensa em suicídio soubesse como funciona, ela jamais faria isso. É claro que eu já vivenciei várias sessões aqui com pessoas que suicidaram em outras vidas, e mesmo casos dessa vida que não suicidaram, graças a Deus, né? A gente fez trabalhos no inconsciente, mas eu sei que isso é uma aflição de vidas passadas, um débito kármico de vidas passadas, e que a pessoa muitas vezes ela não tem controle sobre esses impulsos aqui nessa vida, é muito mais forte que ela, tá? Então ela conseguiu abrir, né? Era um povo primitivo, ela disse, nasceu um filho e ela estava morta. Ela estava com muita raiva eles estavam com muita raiva de mim, ela diz, né? E aí, ou seja, alguma coisa aconteceu ali para aquela mulher, na hora que ela nasceu o filho, ela morreu, mas alguém provavelmente, algum povo, né?
eles estavam com muita raiva de mim, ou seja, eram os faraós, tá? Ela estava dizendo aqui. E aí, em seguida, ela acessa uma outra cena e ela diz: eu sou uma toureira, estou numa tourada. É muito arrogante, ela mesma reconhece, né? Gosta do sofrimento do bicho e ser aclamada. Olha só, porque antigamente, naquelas épocas lá, né, do Antigo Egito, né, existia essas coisas aqui. Tourada acho que nem é no Egito, né? É outros países aí. Então, durante a sessão, ela chora, chora e se arrepende, arrependeu-se e vai trabalhar na plantação, ou seja, ela esqueceu aquela história de tourada, né, mudou de vida. Então, ela, com a sessão, ela se arrependeu e mandou consciência lá para aquela vida que estava lá, tá? Então, depois, ela acessa uma outra cena, olha que interessante. Ela acessou uma cena no Egito. Primeiro ela acessou a cena daqui, né? Dessa vida. Depois acessou no Egito, depois acessou essas touradas e agora ela acessou essa aqui, ó. Ela vê uma pedra onde ela estava numa guerra. Duas mãos dadas, sentindo-se uma estátua. Apesar dela estar de mão dada, né? Estava se sentindo uma estátua. Acontece uma briga e ela vai para o chão. Sente medo, confusão e cortaram a cabeça. E deixa o corpo no chão, deixaram o corpo no chão. Nesse momento, ela foi transportada para uma praça em Berlim. Uma estátua tem um buraco, ela diz, tem um buraco. E aí, na terra, ela vê luz e foi sendo guiada. E a nova cena foi pedra lápide. Então, provavelmente, essa coisa que aconteceu, um fato em Berlim, né? E ela deve ter sido uma pessoa importante, porque fizeram uma lápide para ela na praça de Berlim. Pelo que é uma estátua, tem um buraco na terra, ou seja, ali onde ela morreu, daquele jeito, provavelmente fizeram uma homenagem para ela com uma lápide. Tá certo? Olha que interessante. E aí, nessa vida, aos 6 anos, ela precisou operar a garganta. Ela contou para mim que ela teve um caso na garganta, né, operou a garganta. Então, provavelmente, naquela vida lá na praça em Berlim, ela foi cortada, porque falou, cortou a cabeça e o corpo ficou no chão. Então, cortou a cabeça, normalmente, né? Então, ela veio para cá com esse problema. Deve ter sido cortada a cabeça bem na garganta. Porque ela tinha esse problema na garganta e tentava curar e não conseguia. E também ela disse para mim que gostaria de fazer palestras, ou seja, usar esse chakra da garganta, mas não conseguia. Ela pensava, não dou conta o suficiente para transmitir a mensagem. Ou seja, tinha algo engasgado na garganta, ela precisava falar, queria se comunicar e não conseguia. E aí, na sequência, ela acessou uma cena dessa vida na infância. A cena é o seguinte, cena ping-pong sendo jogada. Ela acessou essa cena onde ela era uma menina no meio da quadra com várias outras adolescentes, fizeram uma roda em volta dela e empurraram ela de um lado para o outro com ela sentiu muita raiva. Ah, não, as meninas estavam sentindo raiva dela e ela não entendia. Não, ela sentia muita raiva e ela não entendia devido ao tipo de roupa que ela estava usando. E ela pensa que tinha que ter sabido disso antes, então por que a mãe dela não explicou nada? E ela fica com muita raiva da mãe por não ter sido ensinada e julgada pela aparência é muito ruim. Ser julgada pela aparência é muito ruim. Ela lá na jovem dizendo, né? E ainda na escola, se sentindo burra, sente que precisa dar conta, mas que se sente inferior aos colegas. Estava de saco cheio, porque ela estava ali estudando aquilo, ela não gostava de matemática, né? Chamavam ela de vários nomes, que eu não vou citar aqui, né? Porque não vale a pena. E ela cresce se sentindo muito decepcionada, chateada por não saber o que fazer
não tem o que fazer para agradar os outros. E após a sessão, ela se sentiu grata, sentiu amor, sentiu feliz, sentiu disposta, com energia nova. Aliás, a nova cena é saber da fala, ou seja, olha só que interessante. E aí, para finalizar, que eu acho linda essa história, essa pessoa é realmente uma mulher muito linda e ela me procurou depois de um tempo, né, também, e estava se sentindo muito sozinha, porque ela havia separado do ex-companheiro, né, aquele caso, e aí ela sentiu vontade, sem vontade de viver, porque estava sozinha, tá? Estava se sentindo muito sozinha, sem vontade de viver. E aí, durante a sessão, eu falei, bom, vamos lá ver o que o mentor traz hoje, né? E essa menina, ela tem muita facilidade de conectar com o mentor dela, e o mentor sempre direciona. Então, durante a sessão de desbloqueio, ela acessou uma cena, era uma realidade virtual. Olha só que interessante isso, gente. Ela acessou a cena, o nome da cena era Realidade Virtual. Ela acessou o futuro. Essa mulher aqui, ela acessou o futuro. Uma mulher de óculos virtual, ela disse, tô visualizando uma mulher de óculos virtual, chorando num quarto apertado, vive sozinha, num futuro onde a realidade virtual está separando as pessoas. Tudo se faz através desse óculos, ela disse. Lugar fechado e mofado no sofá, ela estava. Nossa. E as pessoas vivem numa caixinha, ela diz. Ela sente medo e dor na perna, porque provavelmente tudo faz ali, então talvez nem anda mais, sei lá, ficou meio paralisada. Daí ela acessou o mundo espiritual, né? Durante a sessão ela acessou o mentor conduziu ela e conectou as mãos, a mão dela com a mão do futuro companheiro, porque ela visualizou, o mentor mostrou para ela, você vai ter um companheiro no futuro, e aí foi e conectou as mãos deles, né? Mãos do futuro companheiro que ela iria encontrar. Ai, gente, que chocante isso. E ela recebeu um medalhão do amor. Nossa, eu fiquei assim, é muito lindo isso, cara, muito lindo. E aí ela acessou um portal iluminado, branco, um lugar bonito, parecia um filme, ela disse, né? Um lar. E ela mergulhou no fundo do mar e no núcleo da terra. E nesse momento ela sentiu muita dor porque estava sendo cortada. Ela era uma árvore, olha só isso. Ela se unificou e ela sentiu a dor da árvore sendo cortada com uma serra elétrica. E ela e o mentor estavam replantando novas árvores. E o mentor dela disse, calma, tudo vai dar certo, disse para ela. E ela sentiu equilíbrio, confiança, alegria, calor, fé e conexão, amor e carinho. E disse, ele estava ansioso para me encontrar, né? Depois. Então, olha que interessante, né? Dá para saber que ela acessou o futuro, mas esse futuro não se sabe se era só dela, porque ela estava se sentindo muito sozinha, ou se ela viu uma realidade maior, né? Algo coletivo. Mas ela teve o merecimento de acessar esse mentor, né? E se conectar de mãos dadas com esse companheiro, ou seja, o mentor ajudou ela a encontrar o companheiro, irradiou luz para ele, né? Mas lembra que na primeira cena que eu contei, ela estava se sentindo energizada também com o desejo de expressar amor aqui na Terra, arrumar um companheiro. Então, olha que linda, ela recebeu esse medalhão do amor. Eu acho esse caso lindo porque hoje essa mulher está casada. Ela conseguiu encontrar esse companheiro e eles vivem muito felizes, né? E então, assim, para vocês verem o que é o poder de você se conectar com a sua essência, né? Se jogar nesse trabalho da terapia profunda, porque a gente, hoje, nós como humanidade, nós já temos conhecimento, né, de como funciona a física quântica, que tudo é energia, que
as nossas memórias, elas ficam, né, no nível do inconsciente, incomodando, vindo à tona para a gente poder liberar. E cada vez que essa mulher vem na sessão, agora faz um tempo que ela tá bem, né? Não vem mais na sessão, mas sempre que ela vinha na sessão, ela ajudava outras pessoas que às vezes estava desencarnada no, né, no campo, no limbo, e ela conduzia essas almas com a ajuda do mentor. Então, assim, às vezes tem muitas pessoas no astral, mesmo vidas que a gente não sabe se é vida nossa ou se é outras pessoas, que às vezes a gente tem uma missão de ajudar espiritualmente, né? E aí, essa mulher tem um caso interessante também que eu não contei aqui, porque esse caso eu não anotei, não escrevi o relato, né? Porque foi forte demais, mas aconteceu que ela em outra vida, ela tinha esse negócio aqui de muita frieza, muito corpo frio e tal. E aí foi numa sessão que a gente viu uma cena dela, a gente trabalhou, que ela tinha se suicidado, né? E daí nessa vida ela acessou essa cena e ela estava num lugar muito frio, era muito frio. Eu lembro que a gente colocava a coberta nela e colocava a coberta e ela sentindo frio e tremendo e chorando, né? Porque ela encontrou o ser, estava lá sofrendo até enquanto ela não tinha achado essa cena para curar. Então ela suicidou porque, enfim, não vou contar aqui o caso, né? Por que ela suicidou? Não conseguiu lidar com a realidade. E aí, só que nessa vida, a vida estava lá incomodando, empatando a vida dela daqui. Aí ela foi, liberou esse ser, né? Então, para você ver que. E era muito gelado. E enquanto ela não resolveu, a gente foi trabalhando, demorou. Esse caso demorou, a gente foi. Aí foi indo, veio de novo o calor da vida. Aí ela começou a tirar os cobertores, mas assim, foi muito louco essa sessão, viu? E então, assim, para vocês verem que eu tô contando essas sessões agora, para a gente entender que existe uma lei de causa e efeito, as vidas elas são interligadas, ou seja, as memórias, né? Porque a vida é o espírito, a alma é um só, não. A alma ela vai acumulando as memórias, né? E o espírito é único, ele tá no presente, no passado, no futuro, tudo condensado aqui agora nessa vida. Então imagina que tudo que nós estamos fazendo, nós estamos pensando que a nossa vida é assim normal, tal, mas daqui a pouco a gente vai colher isso que a gente está fazendo agora. Então, e aí eu tô de novo citando o cientista Jean-Pierre Garnier, que é um prêmio Nobel, né? Ele descobriu isso, então assim, eu tô sempre reforçando, falando desse cara para vocês ir lá, pesquisa o estudo dele, a lei do desdobramento do tempo. Eu confirmo isso daqui desde 2012, que as memórias elas ficam, elas permanecem. Então, crianças que foram maltratadas, que a mãe não cuidou direito, ou que o pai não, né? Não importa. Porque o que acontece, desculpa. O que acontece é que antes a gente não tinha essa consciência, então se a gente fez qualquer coisa lá no passado, a gente nasce aqui como mãe, como filho, como não importa. Aí a gente quer o quê? Tá com raiva e quer devolver. Só que agora, como a gente já sabe, já entende, a gente precisa romper com esse ciclo. Mesmo que a pessoa matou, morreu, traiu, vamos se conscientizar pra gente romper. Senão, imagina se a gente desencarnar sem resolver isso e vai para outra vida, vem de novo para sofrer tudo de novo. Pelo menos eu acho isso muito sem noção, né? Então, quando eu entendi, eu falei, nessa vida aqui eu quero limpar tudo isso, quero curar tudo isso, quero me conscientizar. Então, esse é o trabalho que eu tô fazendo, ajudando também outras pessoas a se conscientizar do seu aqui e agora. Você é um espírito, você é um ser eterno e que veio experienciar aqui a vida na Terra para equilibrar, e depois desse equilíbrio nós vamos viver em plenitude, porque é isso que é, né? Nós temos a capacidade de fazer qualquer coisa, nós somos o espírito eterno, uma partícula de Deus, uma partícula divina de Deus, vivendo aqui essa experiência. Então,
E agora nessa era de aquário é mais importante ainda, porque nossa era, essa